Queridos, graça e paz, um dia abençoado para você que está nos ouvindo. Eu estou aqui na cozinha da minha sogra, junto com meu sogro, Lompreu, e quero trazer uma reflexão para você que está nos ouvindo aí agora. É hora de deixar já os rudimentos, os cerimoniais, o costume e a lei, para poder viver uma vida liberta e honrar o sangue da nova aliança, o novo pacto, de melhores e superiores promessas. E eu quero te chamar para uma reflexão que está escrito no Evangelho de Hebreus, no capítulo de número 6, versículo 1 e 2. Diz a Bíblia: por isso, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo estes fundamentos de arrependimentos, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Bom, tudo isso faz parte de rudimentos, de cerimonial. Isso era praticado antes da cruz, antes de Jesus morrer. Outra questão que é fundamental entender é que aqui o texto deixa claro que aquela manifestação de Jesus de Nazaré não é para nós mais hoje. Por isso, Paulo está dizendo, depois da cruz, que era para abandonar os elementos iniciais, porque rudimento são elementos iniciais. As práticas que Jesus de Nazaré praticou em carne devem ser abandonadas. Por quê? Porque Jesus de Nazaré não era cristão, era um judeu que vivia debaixo da lei, dos rudimentos, e para isto ele veio, para cumprir a lei. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando você crê em Cristo, você cumpre a lei sem fazer nada, porque Cristo é o fim da lei. Aqui nós observamos nesse texto o que é rudimento para depois da cruz. Vamos lá. Por isso, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, Cristo carne, Jesus de Nazaré, e prossigamos até a perfeição, ao ressuscitado. Paulo disse que o nosso chamado é para servir aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, vamos observar o texto. O que é rudimento? Deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. E vamos prosseguir até a perfeição. E não vamos lançar de novo, porque já foi lançado uma vez. Esses rudimentos de arrependimentos, olha o detalhe, arrependimento depois da cruz é obra morta. Porque se você parar, do que eu vou me arrepender? Se Cristo, o Cordeiro de Deus, já tirou o pecado do mundo, pare para pensar. Você tem que reconhecer o que ele fez, por isso que Paulo não prega mais o ministério do arrependimento, por isso que ele é obra morta. Por quê? Porque depois da cruz, o ministério a ser entregue à igreja e a ser pregado é o ministério da reconciliação. Então, primeiro ponto, arrependimento. Ministério do arrependimento é obra morta. Fé em Deus. Porque aqui Paulo está mostrando que antes da cruz você tinha fé em Deus, era a sua fé. Mas Cristo morreu, ressuscitou e criou uma fé chamada dom. E agora nós vivemos na fé do Filho de Deus, já não é a nossa. Agora nós vivemos pelo dom da fé. Nós vivemos pela fé de Deus e não a minha fé em Deus. Fé em Deus, doutrina dos batismos. Por que batismo é obra morta depois da cruz? Porque quem pregava o batismo para arrependimento de pecado era João Batista. Pregava o batismo com água para arrependimento de pecado. Agora, observe uma coisa. Para que era utilizado o batismo com água? Para remissão de pecado. Por que Paulo chama de obra morta? Porventura,
Não fez o Cordeiro de Deus esse trabalho quando tirou o pecado do mundo? Porventura, aqueles que creem em Cristo já não estão mortos para o pecado e vivos para Deus? Por que agora novamente lançar este fundamento de obra morta? Porque eu vou me submeter a um ritual, a um cerimonial da lei, quando este Cordeiro de Deus fez esse trabalho? E Paulo diz, em Romanos capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, ou seja, antes da cruz, debaixo do rudimento, mas debaixo da graça. E porque você está debaixo da graça, o pecado não pode te dominar mais. Então veja, aqui nós já identificamos arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina do batismo, imposição de mãos. Porque Paulo está dizendo que a imposição de mãos é obra morta e é rudimento da velha aliança. Porque, amado, colocar a mão sobre alguém é uma desconsideração. Você colocar a mão sobre alguém para orar por este alguém que tem Cristo na sua vida é não entender que dentro dele habita o próprio Deus. Como é que eu vou orar por alguém que tem a mesma unção que eu tenho? O que você tem que fazer é provocar no outro o dom da fé para que ele creia na obra perfeita da cruz e entender que em Cristo estamos completos e perfeitos. E a fé vai agarrar aquilo que você está desejando. Por quê? Imposição de mãos, ressurreição de mortos é obra morta. Paulo está dizendo que é para deixar, abandonar já a imposição de mãos, a ressurreição de mortos. O que mais se prega neste movimento católico, pentecostal, metodista, batista, assembleano e outras denominações e religiões cristãs no Brasil é a crença de que um dia a trombeta vai tocar e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Não sabes tu que Paulo viveu isso em seus dias? E Paulo dizia, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. E Paulo foi arrebatado. E aqueles que estavam ali nos dias de Paulo foram arrebatados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ressuscitou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvo. Estava morto nos seus deleitos e pecado, mas veio Cristo e vos deu vida, ressuscitando juntamente com Cristo. E pela graça sois salvo. Portanto, Paulo está mandando abandonar a ressurreição, porque isto já aconteceu. Isso não vai acontecer. Ou não sabeis vós, em Romanos 6:3, ou ignorais vós, que todos nós que fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou, ressuscitai vós também. Veja, Paulo estava tratando com aquele grupo que estava depois da cruz, mas que tinha nascido antes da cruz e que presenciaram esses fatos. Então, não haverá ressurreição. Por quê? Porque você já morreu e já ressuscitou, e as vossas vidas estão guardadas e escondidas com Cristo, e que Cristo em vós agora é a esperança da glória. Outro detalhe, juízo eterno. Querido, o juízo de Deus já foi aplicado nos anos 70, depois da cruz. O juízo de Deus foi aplicado em Jerusalém. E o juízo de Deus está sendo aplicado pela última trombeta, que é o Evangelho de Paulo. O juízo de Deus é aplicado quando estas palavras inefáveis são faladas. Por isso não faz sentido estar querendo colocar na mente das pessoas de que haverá um juízo eterno. Paulo está dizendo aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, isto é obra morta. É hora de abandonar já os princípios elementares da doutrina de Jesus de Nazaré. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 5,16, meus irmãos, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se a Cristo o conhecemos,
já não o conhecemos deste modo. Nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus para sempre. Graça e paz a todos em Cristo Jesus, nosso Salvador.